A mensagem 78, melhorando sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis, numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. A mensagem é do livro Palavras de Vida Eterna. Então, vamos agradecer a Jesus mais essa oportunidade do nosso encontro para o estudo das cartas de Paulo. Que os bons espíritos nos acompanhem nesse momento, que estejam conosco, nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando, para que possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos que aqui estarão sendo colocados para nós. Pedimos a Jesus, pelos espíritos amigos, também a proteção e o amparo para o lar de cada um que aqui está, e daqueles que não estão conosco, que estão ocupados em outras tarefas no momento, que eles recebam também as nossas vibrações de amor e de carinho. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado ao mundo espiritual, por tudo de bom que eles têm dado. Permaneça conosco para que possamos aproveitar bem o estudo. Que assim seja. Seja. Muito bem, obrigado, Magda. Nada. Boa noite para todos. Estamos aí no dia 2 de abril de 2025, no nosso estudo semanal das cartas de Paulo. A gente atualmente está na segunda carta aos Coríntios e, em acordo com a minha marcação, estamos para fazer o versículo 14, né? Eu até tinha deixado, acho que uma tarefa de casa, não foi? Deixei uma tarefa de casa para vocês, mas eu vou ler aqui para a gente poder entrar no contexto, tá? Mas os seus espíritos se tornaram obscurecidos. Sim, até hoje. Quando leem o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Não é retirado porque é em Cristo que ele desaparece. Então, gente, eu agora estou vendo as minhas anotações aqui. E eu fiz até a gente fez até um paralelo aqui com o templo. Acho que a gente terminou colocando para vocês qual que seria o contexto desse versículo aqui com o templo de Jerusalém. Alguém chegou a verificar? Ninguém chegou a verificar? Dever de casa valendo nota? Depois eu vou corrigir, hein, gente. Não, Joelma?
Você não passou, Cachorro meu vai ver. você não passou nem para Virgínia para poder ver. Você nem pediu ajuda nem a irmã mais velha para poder pegar, fazer o dever de casa. Ela tá aqui do lado. Você não pediu nem. Geralmente a gente pede para a irmã mais velha que já passou, mas nada disso, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Então vamos por parte então. Vou chegar ali no templo lá. Então vamos lá. Esse versículo aqui, o versículo 14, ele está subentendendo o véu, tá? Por quê? Porque colocado sobre os olhos desses judeus incrédulos, impede até mesmo a correta compreensão da antiga revelação. Olha só, gente. Vou repetir. O véu, né, que é mencionado aqui e que Paulo está interpretando, é que esse véu sobre esses judeus, eles estão impedindo até uma correta compreensão da revelação deles, da antiga revelação, da primeira revelação, tá? Do sistema legalista, dos propósitos, do que é essencial, do alvo daquilo tudo ali, tá? Então, sim, se eles tivessem entendido corretamente a Torá, eles teriam se voltado para o Cristo. Isso é fato. Isso é fato. Isso é um véu. Isso é um véu que está sobre eles. Por quê? Porque eles não conseguiram interpretar como Cristo sendo o Messias. Isso é um véu. Tá? Por quê? Porque a antiga aliança, a primeira revelação, é um preparo para a nova aliança, para a segunda revelação. Tá? Então, assim, esse véu impediu que eles observassem a Jesus. Inclusive, tem um paralelo muito interessante. Acho que eu já contei isso para vocês de José, que José teve que se desfazer da sua da ornamentação de segunda pessoa mais importante do faraó na frente dos pais, na frente dos irmãos, para eles reconhecerem. E Jesus, que é o governador do planeta, como veio como um carpinteiro, vestindo a humildade, os judeus não reconheceram. Então existe um paralelo até com José, que estava grandioso e teve que se desfazer, com Jesus, que é grandioso e também teve que se vestir de humilde, e eles não reconheceram. Então existe um paralelo aí. Mas enfim, isso tudo a gente denomina cegueira espiritual. Tá? E olha que nós estamos falando de um ex-fariseu, aplicador da lei mosaica. O homem fala com propriedade, tá? A gente não está falando de alguém que veio lá dos pagãos, dos gentios. Não, a gente está falando de um ex-fariseu que era substituto de Gamaliel. Tá? Então tá. Aí, qual que é a analogia do templo que ele coloca aqui com relação a retirar esse véu? Né? O templo era composto pelo quê? A gente tinha um átrio, tá? Se vocês pegarem qualquer vídeo, qualquer foto, vocês vão ver isso aí, tá? Hoje em dia não tem mais o templo, porque o templo foi destruído. Embora eles estão para construir o terceiro templo. Só que o terceiro templo é construído no coração dos homens, né? Isso é um outro conteúdo espiritual, deixa para lá. Mas enfim. Então o templo era constituído pelo átrio, o pátio, tá? O pátio, onde todo mundo podia chegar. Todo mundo poderia ter ali, tá? E tinha um outro pátio onde só os judeus podiam entrar, tá? Só os filhos de Abraão podiam entrar, só os descendentes de Davi podiam entrar. Inclusive, a arqueologia descobriu que uma das placas, né, que tinha lá estava escrito até em grego. Agora eu não vou reproduzir como que estava escrito, mas seria tipo assim: qualquer não judeu ao entrar neste local está sujeito à morte por apedrejamento, à morte por alguma coisa lá. Então existia isso aí na época. Então você tinha. E a gente tinha o que também, gente? Aí no templo, eu tinha o lugar santo. Esse é o lugar santo, né, que só eles podiam entrar. Então, assim, se alguém entrasse ali, era condenado à pena de morte. É a placa que eu falei. Tá? Eu não sei se vocês lembram
no Paulo Estevão, eu não sei se vocês vão lembrar, eu estou tentando reconstituir aqui na minha imaginação a cena. Quando Tiago chama Paulo, recebe uma carta, o Paulo recebe uma carta, e Tiago está pedindo ajuda a Paulo, isso quase lá no final do Paulo Estevão, tá? Pede ajuda a Paulo, fala assim, Paulo, eu estou precisando de uma ajuda, a igreja está precisando de você. Aí Paulo vai lá e fala assim, olha, os judeus querem que você faça uma oferenda para os pobres que estão aqui. E o Paulo tem toda uma discussão em volta disso, mas eu vou cortar essa parte. E Paulo vai. E aí, qual que é a discussão que aqueles fariseus fizeram com Paulo? É que ele tinha introduzido um gentio nessa área, que era o Tito que foi com ele. Essa foi a briga. Por quê? Ele introduziu, quando Paulo ia lá fazer a oferenda, Tito ia com ele. E Tito entra nessa área. Entra nessa divisão. Aí se danou tudo. Falou assim, não pode. Não pode. Aí, né, o que eles mais queriam era buscar um motivo, né? Então tá. Então esse foi isso aí está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, por ali. Se vocês tiverem essa dúvida, é só pesquisar lá, tá? E tem no Paulo Estevão também. E aí, gente, você tem o átrio dos sacerdotes, tá? Que correspondia ao quê? Ao pátio do tabernáculo. Tá? Era uma área onde só os sacerdotes entravam. E você tinha uma terceira área grande, que aí é onde eu quero entrar, que era o chamado Santo dos Santos. Não sei se vocês já ouviram falar, essa parte do templo era o chamado Santo dos Santos. O que era esse lugar santo do Santo dos Santos? Ele tinha uma cortina dupla, ou seja, um véu, tá? Toda ornamentada, toda belamente desenhada, tá? E tinha alguns centímetros muito bons de grossura, eu não sei ao certo, mas ela era bem grossa, um véu grosso, tá? Inclusive, se vocês forem olhar Mateus e Lucas, quando Jesus tem o desencarne no sacrifício dele lá no alto da cruz, essa cortina foi rasgada. Tá? Se vocês forem olhar em Mateus 27, essa cortina foi rasgada, esse véu foi rasgado com Jesus. Ok. O que Paulo agora está falando aqui e por que eu cheguei lá no Santo dos Santos? Por quê? É exatamente esse véu do Santo dos Santos que Paulo quer que retiremos. Por quê? Porque Paulo quer que todos nós temos esse acesso ao Santo dos Santos. É esse véu que nós temos que rasgar para entrar no Santo dos Santos. Para chegar onde? Na Arca da Aliança. Porque no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que dentro ali tinha o Decálogo, tinha as pedras de Moisés. Tá? Então nós temos que rasgar esse Santo dos Santos, rasgar esse véu grosso, para adentrarmos nessa aliança. Então, olha só, nós chegamos primeiro como gentios, que é o que Paulo está fazendo. É o primeiro pátio. Depois somos chamados para a mensagem do Cristo. Nos tornamos o quê? Seus seguidores, seus sacerdotes, cartas vivas do Evangelho, igual nós vimos ali, imitadores do Cristo. Chegamos no segundo. Mas para fazermos parte dessa aliança, nós temos que rasgar o véu do preconceito. O véu da cegueira espiritual, o véu das más inclinações, para o quê? Obtermos a aliança nova. Olha só a evolução. Gentios, seguidores do Cristo e, finalmente, podemos falar que somos apóstolos do Cristo. Cartas vivas do Evangelho, quando rasgarmos esse Santo dos Santos. Essa era a analogia que era tão fácil de perceber aí no capítulo 14, viu? Muito fácil perceber essa aí. Por isso que ele fala,
Porque é em Cristo que ela desaparece. Em Cristo desaparece tudo ali, o templo. Então, sim, se você quer continuar o templo, então você tem que rasgar isso tudo aí. O templo é interior, né? E isso, de alguma forma, ele deu um exemplo do templo exterior. Uhum. Ok? Mas, aí quando você fala assim, rasgar as más inclinações, aí você já está falando de si próprio. Tá? Mas por quê? Paulo quer que todos tenham acesso ao Cristo, tanto judeus quanto gentios. Então, para isso, todo mundo tem que ter acesso livre. Tem que ter acesso livre, não pode ter preconceito. Todo mundo tem que ir. Todo mundo tem que ir no templo. Todo mundo tem que ter acesso aos santos dos santos. Por quê? A religião judaica, ela é exclusiva. Você tem 12 tribos. De 12 tribos, uma que faz isso, outra que faz aquilo. Da tribo de Levi, que pode ter acesso ao Santo dos Santos, você tem uma parte que só pode entrar lá. Você entendeu que ela vem excluindo as camadas? Para Paulo, não. Paulo quer incluir. É claro que ele é Jesus que é incluir, né? Paulo é o imitador do Cristo. Ângela, você quer falar? Não, você falando, eu estou pensando assim, adentrar ao templo, ou seria permitir que esse templo penetre em nós, trazendo para os dias de hoje, Sim, né? sim. Trazendo Paulo para hoje. Paulo hoje seria o quê? Eu tirar o véu para que o Cristo penetre Permita em mim, entrar. né? O templo fazer o meu coração de templo, Uhum. né? A morada do Cristo, a morada da aliança. A morada do Cristo, Isso aí. né? Porque a gente sabe, Ele está aqui. Nós é que não permitimos que Ele penetre A gente ainda fica com esse véu. através das nossas ações. Isso aí. Isso aí. Né? Então, trazer para hoje. Exatamente. Pensei isso. E se você colocar nesse conteúdo espiritual que você está falando, a Arca da Aliança, onde ficam os mandamentos sagrados, é a nossa consciência, que são as leis de A Deus. nossa consciência. E, de fato, tirar o véu para que todos tenham acesso. Exatamente. Né? Eu já falei, não só aqueles que são chamados cristãos, Sim. porque senão vamos continuar colocando o véu para os demais, como se eles não estivessem vivenciando a mensagem Sim. do Cristo, né? Excelente. Isso aí mesmo. Valéria? Que eu vi aqui que tem um Emmanuel. Uma No mensagem. 15? Ela tá No 15 ou no 14? Ela tá no 16 aqui. Ah, no tá. A livro. gente vai Mas chegar ela lá no fala dos 16. véus, mas ela fala de véus. Justamente. Sim, sim. Tirar os véus. Eu não sei se a gente quer dar isso aí. A gente vai chegar ali no 16 e a gente vai falar. Não é fácil rasgar os véus que sobram a mente humana. Não é fácil. A gente sabe disso, né? Se fosse fácil, gente, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui estudando. A gente já seria seguidor lá no primeiro chamado, lá atrás nas nossas existências, lá na reencarnação passada, lá. No primeiro chamado a gente já seria. Sabe-se lá quantos mil anos para trás tem isso aí? E hoje a gente está aqui. Né? Vou passar para o versículo 15, ok, gente? Tá? Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, um véu está sobre o seu coração. Olha só, gente. Isso é mais que uma interpretação espiritual que Paulo está colocando.
toda vez que vocês estão lendo a Torá, toda vez que vocês estão lendo as Escrituras, esse véu está impedindo que vocês vejam. Está impedindo. Gente, um véu sobre o coração. E não é um véu sobre a face, não é um véu sobre o olhar, não é um véu sobre algo físico, é um véu sobre o coração. Então a cegueira é espiritual. A conclusão é essa. Se Paulo estivesse falando assim, vocês estão lendo a Torá, vocês estão lendo as Escrituras, mas estão com um véu sobre seus olhos. Tá, ok. Mas ele botou véu sobre o coração. É muito profundo. Sentimento, né? É muito profundo. Coração, sentimento. Então, gente, a cegueira é espiritual. E se ela é espiritual, o que está me impedindo de ver? Eu. O meu ego, o meu orgulho, minha idolatria. Sou eu que estou impedindo de ver. Não é ninguém. Não é nada. Por isso que Jesus afirmava, tem que ter olhos de ver. Não são os olhos físicos, são os olhos do coração. Voltando aqui para Paulo, tira esse véu. Tirar esse véu. Entendeu? Então esse coração é o homem interior. Os judeus liam o texto da lei todos os sábados nas sinagogas. Né? Todos os sábados eles tinham que prestar lealdade à legislação mosaica, e isso era contínuo. Porém, como Paulo está falando aqui, quando você lia Moisés a cada sábado, um véu está encobrindo as mentes e os corações deles. As lições mais profundas, eles não estão sendo capazes de ler. Não estão sendo capazes. Estão se pegando a letra. Eles estão impedindo a entrada da luz divina. E é por isso que fala, seus espíritos se obscurecerão. Estão obscurecidos, né? Se tornaram obscurecidos. Isso está no 14 que a Anja puxou ali, tá? Então estão obscurecidos. Eu aqui pensando, Paulo está falando isso, mas é como se ele estivesse falando de Saulo. Sim, por isso que eu falei. Coração. Por isso que eu falei. E isso de um ex-fariseu que eu estou falando. Era só olhar para ele no passado. Eu acho tão humilde dele se colocar nisso. Assim, olha como eu era. Mirem-se. Né? E ele não nega. Ele não nega. Então aquele processo de arrependimento, expiação e provação, ele está passando. Ele não nega. Ô, gente, a gente não precisa ir muito longe não. A gente está falando assim, lá dos judeus, lendo a Torá. Quantas vezes a gente lendo o livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espírito, a gente vê assim, isso aqui não estou a fim de ler agora não, porque isso mexe muito comigo. Joana de Ângeles, André Luiz, Filomeno, tem coisa que a gente lê que toca na gente, que a gente prefere assim, peraí, vou colocar isso aqui na geladeira. Né? Isso acontece com a doutrina espírita com a gente. Acontece com a gente. Acontece. Quantas vezes nós estamos vendo aí vídeos de pessoas deturpando a doutrina espírita? Vídeos recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa que está se baseando na doutrina espírita para dizer que pode ter casamento a 3, a 4, a 5, a poligamia, baseado na doutrina espírita. E aí? Não é um véu que está cegando? Tá vendo? Paulo nos dias de hoje, gente. O que a gente tem que trazer. Porque a gente fala assim, são judeus, é a Torá, é as Escrituras. Não! Somos nós. Somos nós, gente. No nosso coração. Se não trouxer para hoje, nós estamos aqui só estudando história. História, geografia, perdeu.
o sentido do estudo. E olha que ele fala no 16. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. É. Não. Aí você vira e fala, olha, Sidney, está falando de conversão. Tá. Mas você já colocou o véu sobre o coração? Se eu te entregar agora um véu físico, você coloca sobre o coração? Mas... Então, gente, essa conversão aqui também não é conversão de proselitismo. Não é conversão material. Porque a gente não está falando da letra, mas a gente está falando do espírito. Então, essa conversão é a adesão ao propósito do Cristo. E ele não fala de uma conversão a um grupo, né? A uma seita, a uma religião. É conversão ao Senhor. É. Deus é único. É. E não é uma conversão de falar assim, eu sou cristão, eu sou espírita, sou católico. A conversão, para ele, é ser um membro do Cristo. Conforme nós estudamos semana passada, é a carta viva. Está vendo só como que as coisas vão sendo ligadas? A fala vem depois, a ação que vem primeiro. Né? Ó, é isso aí mesmo. A gente faz a ação, depois a gente fala, eu sou cristão. A gente pensa num Gandhi não cristão. Sim. E olha o exemplo que ele deixou para todos nós cristãos. Não é? E Luther King, protestante. Né? Não é? Teresa de Calcutá. Tá aí os exemplos aí, gente. Né? Então, conforme o Paulo falou, ele vai repetir até em outras cartas, o justo vive pela fé, pela fidelidade, pela confiança, pela lealdade. Lealdade. A fé não é acreditar. A fé trata de lealdade. Lealdade aos propósitos. Fé não é acreditar. Se fosse acreditar, eu estaria salvo. Mas é acreditar, ser leal, é ter obra. A fé sem obras é morta. Fé sem ação, sem demonstrar que você é morta. Ok? Assim, às vezes eu gosto de dar uma parada para a gente botar um contexto, né? E um dos livros que eu estava lendo aqui sobre Paulo me apontou um outro contexto nessa missão aqui de Paulo que tá? Por quê? Jesus faz uma parábola. Se você for em Lucas capítulo 14, no versículo 15 em diante, se vocês quiserem anotar, capítulo 14, versículo 15. Ali em Lucas, Jesus vai contar a parábola do grande banquete. Você se lembra da parábola do grande banquete? Né? Um homem está preparando um grande banquete, aí o que ele faz? Ele convida muitas pessoas. Né? Quando o banquete está pronto, o homem vai falar o quê? Envia o seu servo para avisar os convidados. E aí o que começa? Os convidados começam a dar desculpa. Cada um dá uma desculpa. Um comprou um terreno, eu preciso ver. Eu comprei junta de boi, preciso testar. Eu me casei. Então o que fica? O homem fica zangado e ordena o seu servo para fazer o quê? O convite a todos os pobres, todos os aleijados, tá? A todo mundo. Então eu até trouxe o versículo aqui, que é o versículo 23, que ele fala assim, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e atalhos e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eu vou repetir. É o versículo 24, do capítulo 15, do capítulo 14, de Lucas. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e atalhos e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Gente, o que Paulo está fazendo? O que Paulo está fazendo? Está percebendo que Paulo está executando o que Jesus falou na parábola, o que o homem disse? Ele está convidando todo mundo.
E esse pelos caminhos e trilhas, porque caminhos e trilhas são alternativos, né? Seria o caso dos gentios. Seria exatamente, ele está convidando todos. Nós temos o primeiro público da parábola que ele falou, né, que foram representados pelos convidados. Eu não vou ler a parábola toda, depois vocês peguem aí. Estou dando só um resumo, tá? O primeiro público são os convidados que deram a desculpa. E temos o segundo grupo, que são achados pelos caminhos. Esse grupo, Joelma, são gentios. Essa é a missão de Paulo. Quando a parábola fala assim, obrigue-os a entrar, olha que interessante. Por isso que eu li de novo. Porque a parábola fala assim, obrigue-os a entrar. E aí, a gente vem interpretar, né? Inclusive, assim, eu vou abrir um parênteses e vou fechar rapidamente, senão dá polêmica. Essa é uma das parábolas que foi utilizada para a Inquisição. Essa é uma das frases que foi utilizada pela Inquisição. Obrigar a entrar, a se converter. Fecha parênteses, que isso é uma outra história. Depois vocês pesquisem aí, tá? Então, fechando parênteses. Por que eu quero dar uma ênfase nesse obrigue-os a entrar? Obrigue-os a entrar. Não é uma coação. Não é força. Não é perseguição. Mas é o quê? É uma necessidade urgente. É uma necessidade urgente de você entrar. Esse obrigue não é pegar e puxar você. Eu fazer você sentir que você tem necessidade do Cristo. Por quê? Aqueles que estão à margem, aonde o servo saiu, eles estão fora da cidade. Eles se consideram indignos de entrar na casa de um rico e participar do banquete. E esses excluídos precisam de alguém que confirme que eles são sim aceitos. Vocês são convidados para o banquete real. Eu vim em nome do Senhor. É isso que é o obrigar. É vir alguém representar o Senhor e dar um contexto de urgência. Eu estou confirmando que vocês fazem parte do banquete. Eles vão entrar, eles precisam entrar, mas se eles vão ficar, permanecer na festa, é ele e a vida. Isso aí. Tá? E Jesus iniciou isso, gente. Jesus iniciou essa inclusão. Aonde? Ele foi a Samaria, ele foi a Decápolis, ele foi a Tiro, ele foi a Sidom. Ele foi nessas regiões todas aí. Ele não ficou só em Jerusalém, não ficou só ali também. Ele procurou. Olha o episódio da mulher Cirofenícia, que lindo aquele episódio, gente. Aquele episódio a gente estudou, aquele episódio de chorar. Que Jesus passa, a mulher com o seu filho lunático, endemoniado, e fala, filho de Davi, cura o meu filho. E Jesus olha para ela e fala assim, eu vim para os filhos de Israel. E a mulher responde, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que sobram da mesa. E aí ele se olha para ela assim e vai com ela. Aquele episódio é lindo. Ok. Agora eu vou, ir um pouquinho mais para trás. Por quê? Porque eu achei em Isaías a verdadeira origem dessa parábola de Jesus. Eu estou em Paulo, fui a Jesus, e agora eu vou 700 anos antes com Isaías. Isaías capítulo 49, versículo 6. Capítulo 49, versículo 6. Isaías diz o seguinte, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Farei com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação. Isaías falou isso. Em verdade, a parábola de Jesus no grande banquete é baseada nessa fala de Isaías e confirmada por Jesus, que é confirmada por Paulo.
É tudo linkado. Ué, o Paulo conhecia, Jesus também conhecia, né? Então, se você for olhar Isaías, os líderes religiosos não conseguiram acabar com o banquete. Eles que negaram o banquete, querendo boicotar o homem, eles não acabaram com o banquete. Não vamos no banquete. Não vamos participar desse banquete, querendo o quê? Acabar com o banquete. O que Jesus fez? Continuou sem eles. E fez o quê? Convide a todos. Convide a todos do caminho dos atalhos. E Paulo entra de corpo e alma nessa missão, convidando a todos. Isaías 49, 6. 6. Isto. Aí tem o Emmanuel que a Valéria comentou aqui, que é, deixa eu ver se eu me perdi aqui, gente, que é o Vinha de Luz 26, o título é Véus, né? Vinha de Luz 26, Véus. E Paulo vem colocar exatamente o processo de transformação. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Olha como que é desafiador retirar esse argueiro da nossa visão. Nossos preconceitos, nos abrirmos para coisas novas. Esse é o nosso desafio. Eu vou destacar só mais uma frasezinha aqui, tá? Emmanuel fala o seguinte: conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É o que lhes falta verdadeira transformação para o bem com Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Olha o que ele fala, né? O que o versículo 16 está falando? De converter. Esse converter não é uma adesão de verbo, de fala. É do coração. Por quê? Porque eu tenho que tirar o meu véu. E essa palavra aí, indispensável, a gente pode também fazer uma analogia com a obrigatoriedade que você falou da parábola. Boa. É A indispensável. obrigatoriedade de ser indispensável. Muito boa. Muito boa. Eu gostei muito do teorizar e aconselhar, porque isso aí é tão fácil até a gente sentir na própria pele, Exatamente. né? A gente aconselha, a gente tem a teoria, mas vivencia. É muito fácil, às vezes, Muito fácil. no atendimento fraterno, você falar para uma pessoa que está de luto, você tem que, né, se recuperar, a vida, né? Mas quando chega na nossa casa, é a vivência, gente. É a vivência. É a vivência, é a vivência. Eu destaquei a primeira, que fala que não é fácil, né? E essa aqui. Mais alguém? Ok? Podemos andar mais um pouquinho? Então vamos passar, versículo 17. Pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Eu quero liberdade com Cristo ou quero ser prisioneiro de Cristo? E agora? A liberdade do Cristo é a liberdade de obrar no bem.
Porque obrar no bem não tem limite. Obrar no bem não tem limite. Você pode obrar no bem o quanto você quiser. Agora o mal tem limite. O mal tem. O amor não tem limite. Não tem limite, não pode ter limite no amor. Porque senão não existia amar incondicionalmente. O amor não tem limite. Né? E o mal aprisiona, né? Oi? Assim, o mal aprisiona. O mal aprisiona. O mal faz você servo dele. Servo dele. Olha os vícios de toda, né, espécie. Aprisiona. Você se torna escravo daquilo ali. Acha que é livre, mas não, Não é. é escravo. Numa das reuniões mediúnicas, onde eu estava como esclarecedor, o Espírito veio e falou assim: eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser, ninguém me prende. Eu sou livre. Eu falei assim: mas você é o pior de todos os servos. Como que eu sou o pior de todos os servos se eu sou livre? Não, você é servo do desejo. Você é servo do mal. Você é servo do seu desejo. Você é o pior de todos os servos. Bem, eu não sei se isso foi de mim ou se veio de mim. Eu sei que eu gravei isso aí até hoje. Eu sei que eu gravei isso aí e ficou pra mim também. A gente fala as coisas depois eu falo assim: gente, essa aqui eu não vou nem escrever, que gravou no meu coração. Assim, quem faz o que quer é servo do desejo. Sidney serviu para um par de orelhas mais próximo. Serviu. Sabe quando você começa a falar e você fala assim: gente, agora que eu tô falando isso eu sou mais responsável. Eu falei pro Espírito assim: você, do livre do jeito que é, você é o pior dos servos, você é servo do seu desejo. Você é escravo do seu desejo. Né? Aí o Espírito quebrou. Ali quebrou. Né? Vamos aí caminhando para o final do versículo 3, do capítulo 3. E vem colocar aí mais uma outra boa fala de Paulo aqui. E nós todos que, com a face descoberta, ou seja, o véu, tá? Refletimos como num espelho a glória do Senhor. Somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Que é Espírito. Gente, pode marcar esse versículo 18 do capítulo 3, da segunda carta aos Coríntios, como uma das mais profundas afirmações de Paulo. A proposta de Paulo é de transformação. Isso a gente está careca de saber e nós vamos continuar falando. Mas a transformação, tendo como modelo e guia o Cristo, a união com o Cristo. E ele vem falar: com a face descoberta, eu posso refletir o Cristo. Olha que bonito, gente. Refletimos como num espelho a glória do Senhor, refletir o Cristo. E olha que fala que ele teve aqui: somos transfigurados nessa mesma imagem. Somos transfigurados, transformados, assim como Cristo se transfigurou, se transformou no Monte Tabor. Também nós devemos eleger o nosso monte, o nosso momento. E a partir dali, sem o véu, tirar o véu, nos transformarmos. Errar, gente, a gente vai continuar errando. Tropeçar, a gente vai tropeçar. Mas com Cristo eu conheço o auto-perdão, eu conheço o arrependimento, eu conheço o caminho mais seguro. Eu sei me reerguer, eu sei onde procurar, eu sei a importância da oração, eu sei a importância de um atendimento fraterno, de um SOS Prece. Com Cristo eu tenho ferramenta para me recuperar. Com Cristo eu tenho ferramenta. E isso é resplandecer. Isso é resplandecer.
E a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela retira mais ainda esse véu, gente. Por quê? Porque nós acreditamos em coisas que os nossos olhos carnais não veem. Por quê? Porque Deus é espírito. Ele está falando aqui, o Senhor é espírito. Então eu não vejo com meus olhos carnais. Sabemos da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade das existências. Eu vejo isso com os olhos carnais? Não. A gente poderia falar, em vez com os olhos, com os valores, né? É. Também, né? Então, na doutrina espírita não tem véu. O que você quiser saber, a doutrina espírita vai ter uma resposta. Não tem véu. Não tem dogma. Então, quando a gente olha no espelho, olha só, refletimos como no espelho a glória. Quando a gente olha no espelho, a gente vai ver a nossa parte boa, a gente vai ver aquilo que a gente às vezes não quer ver, e eu tô meio gordinho, e eu tô ficando careca, e eu tô assim, tô assado, a gente vai ver coisa boa, vai ver coisa que a gente não gosta. A gente vai ter o nosso reflexo, nós vamos ver como nós somos. E aí, com o Cristo, eu tenho condição de entrar nesse caminho e melhorar. Porque no Cristo eu vejo aquilo que eu quero ser: amor, o bem, benevolência, indulgência. É o que Paulo fala, o Cristo vive em mim. O Cristo vive em mim. Então, quando, né, naquela época não tinha espelho, como a gente tem hoje, essa facilidade toda, né? Mas como se ele pudesse olhar no espelho, ele veria, né, a imagem do Cristo. Só os mais altos expoentes aí da moralidade do nosso planeta conseguiram sentir isso. Esse resplandecer. Fechamos o capítulo 3, gente? Estou indo bem calmamente, tá? Pode falar. Aqui, o Raul Teixeira, ele fala que a gente deve sempre optar pelo bem, que a gente não encontra ninguém que vai... agora esqueci a palavra. Que vai disputar com nós, né? Porque o bem ninguém quer fazer. Então a gente é livre para fazer o bem quanto quiser, porque não tem ninguém disputando com a gente que fala, eu fiz mais do que você. Eu acho isso muito interessante, a colocação dele. A disputa é com a gente mesmo. É o melhor bem que eu posso fazer. É o melhor bem que eu posso fazer, que eu posso conquistar aquele espaço ali. É isso mesmo. Muito bom, Raul Teixeira. Capítulo 4, então, gente. Vamos lá? Passando, hein? Então, a gente não tem nem na BJ um subtítulo, tá? A gente não tem, então continua aí. Inclusive, vocês vão ver isso aí também no capítulo 5, no capítulo 6. É direto, tá? É direto. Então, vamos lá. Então, Paulo continua. Por isto, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Qual que é esse ministério, gente? Qual que é esse revestimento de ministério que o Paulo está falando aqui? Ele fala lá em cima da justiça, né? No ministério de Cristo, né? Da justiça, do amor, da misericórdia, da nova aliança. No 3:9, ele coloca justiça. E lembrando que justiça para nós é atrelada a amor. Ao amor, a justiça, a lei de justiça, amor e misericórdia. Isso mesmo. Tá? Contempla tudo, né? Sim, sim. Tá? Isso aí é muito bom enfatizar isso aí, tá, gente? Não é só justiça, não.
Tá? E eu acho tão bonito Paulo colocar aqui, não perdemos a coragem. Né? Mesmo com tanto apedrejamento, com tanta prisão, né? Ele não tinha um espírito derrotista. Ele não tinha um espírito de desencorajado. Ele não tinha esse espírito. Não perdia a coragem. Mesmo com seus opositores aí que ele está passando aí dentro da igreja, mesmo com né, o fogo amigo que estava acontecendo, ele era um espírito que estimulava a coragem na luta. Ela é um espírito de coragem do Evangelho, um espírito de coragem. Olha só, ele continua no versículo 2. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário. Pela manifestação da verdade, recomendamos-nos a consciência de cada homem diante de Deus. Tem versículo mais espírita aqui? Mesmo sobre acusações, Paulo não se envergava. Não se envergava. Dizia não para os procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos sem astúcia, sem falsificar. Então, com base nesse versículo, ele nos dá pistas, né, de que tipo de acusações Paulo estava sofrendo. Ele nos dá pista. Né? Dissemos não a procedimentos secretos. Né? Olha as acusações que ele estava colocando aqui. Então, ele era ao contrário a toda ideia falsa que vinham ser colocada. Provavelmente, Paulo foi acusado de alguma coisa bem séria, bem grave. Mas ele não está abordando, tá vendo só? Ele não está abordando, ele está dando pista. Ele não está abordando, ele não está nem falando o nome. Ele pediu para a pessoa ser... Como que é? O homem lá, como que é o termo que a gente usou? Gente, está aqui, ó. Esqueci o termo. Perdoar e consolar. Ele está pedindo para aquele que fez essa deturpação toda vir para poder dentro do seio da igreja. Você vê que Paulo não está comentando de que ele está dando pista. Ele não está falando que tipo de acusação foi. Ele podia estar negando as acusações dele. Ó, não sou, não fiz, não sou, mas ele não está perdendo tempo com isso. Mas aí ele alimentaria o escândalo. Exatamente, Joelma. Exatamente. É uma lição. Ainda mais nos dias de hoje que você bate boca, vou ou não vou, não é. Rede social, então, nossa Senhora. Cada um com o seu ponto de vista. Está demonstrando o que é ser o verdadeiro discípulo do Cristo, porque foi estar fazendo o que o Cristo fez. Não é? É uma linda lição assim que está entre linhas, que a gente tem que tirar isso aqui para colocar. Porque observe como que ele está escrevendo. Ele não está fazendo nenhum contra-ataque. Ele não está nem contra-acusação. Ele não está alvejando, difamando os seus oponentes. Ele não está fazendo isso. Por quê? Porque as práticas desonestas e vergonhosas que ele menciona aqui foram eles que fizeram lá atrás. Foram eles. Por isso que ele fala, recomendamos a consciência de cada homem diante de Deus. É o quê? É a consciência tranquila com Deus. Né? Não importa a opinião do outro. A minha consciência diante de Deus, como está? Exatamente, está recomendando a consciência de cada homem. Então, ou seja, ele não está contra-atacando, ele está recomendando, analisa a sua consciência. É tão simples, mas tão poderoso isso. É tão simples, né? Avaliar com equilíbrio, com discernimento. Então ele não perde tempo se defendendo em extensas dissertações, né? Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. Ele está apelando que você analise perante Deus, perante a sua consciência. Tome discernimento sobre o que é verdade ou não. Ou seja, ele está apelando o que, gente? Ao bom senso. Ao senso íntimo. Ele não está se defendendo. Qualquer um ou outro de nós ia colocar os acusadores, e é isso, eu fiz isso, e nossa. Ou seja, eu vou dar margem, vou alimentar mais ainda essa fogueira. Conforme a Joelma colocou aí. Ou seja, ele está procurando esclarecer. Está levando à tona, mas não está traçando dissertações sobre aquilo ali. Né? Ou seja, aí como a Joelma falou, ele está fazendo com Jesus, o que da fala de Jesus eu posso aplicar agora que Paulo está fazendo? Vocês buscam aí da fala de Jesus que Paulo está fazendo aqui agora. Vamos lá, gente. Qual das falas de Jesus se emprega o que Paulo quer dizer? Isso tudo que a gente fala aqui. Ele não está se defendendo, ele está pontuando. O que Jesus falou sobre isso? Nada. Eu vou puxar o pé de vocês no mundo espiritual. Eu pensei na fala do escândalo, né? Jesus Boa, do escândalo. Boa. Tem mais. Tem uma que está assim, na ponta da língua. Vou colocar então. Jesus veio trazer a espada. Oi? Poderia ser bem-aventurados os nossos porque verão a Deus? Nem tanto. Aqui ele está sendo pontual. Então Jesus veio e falou assim, ó, eu vim trazer a espada, a divisão. É o que Paulo está lentamente fazendo assim. Sabe quando você parte um bolo bem devagarzinho? Assim, bem suave, e depois você tem o seu resultado. É isso que Paulo está fazendo. Ele trouxe a espada, está passando bem suavemente, está dividindo para lá, está dividindo para cá, está colocando a sua consciência, o seu sim, o seu não. Está conclamando a consciência de cada homem. Ele está trazendo a espada, gente. A espada da divisão. Para lá, quem quer ir para lá, olha a sua consciência, tá bem, não tá? É isso aí. Caramba, gente, olha a hora. Jesus salva nós. Rapidinho, gente. Ok? Tá ok essa parte aqui, esse versículo 2? Tá de boa? Vamos fazer o último aqui, o versículo 3 aqui. Cadê? Por conseguinte, se o nosso evangelho permanece velado, está velado para aqueles que se perdem. Eu ia ler junto com o 4 aqui, mas tudo bem, vou pegar o 3, aí semana que vem a gente volta no 3 e o 4, para a gente dar o contexto do versículo 4. Olha só, ele fala assim, se o nosso evangelho permanece velado, está velado para os que se perdem. O que é velado? Gente, vocês sabem o que é velado, né? Está encoberto, está escondido, está abafado, está tapado, né? Então, sim, com véu. Com véu, boa. Recuperou a sua nota, tá? Você mais 5, menos 5, deu assim, tá? Você passa na média, tá, Joelma? Então, se o evangelho permanece velado, permanece obscuro, permanece com véu, né? Então, como que todos vão enxergar? Como que a gente vai passar essa mensagem? Né? Como que vai fazer? Então, se a minha mensagem ela está obscura, está com véu, aí a responsabilidade é da mensagem. Agora, se a minha mensagem está pura, está simples, está límpida, aí é o meu coração que tem que interpretar, é a minha consciência. Certo? Então a gente para aqui, deu 8 horas, tá? Semana que vem eu vou voltar no 3 só para dar o contexto do 4, porque ele vai falar dos incrédulos, tá?
Então, como a gente interpretou já o velado aqui, a mensagem aqui, a gente volta no 3 e 4 só para poder a gente continuar nessa interpretação aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui. Semana que vem é 9. 9/4. Positivo operante. Gente, depois, se vocês estiverem lendo em casa, estudando em casa, tiver alguma dúvida do que passou, no início do nosso estudo pode tirar, a gente volta naquele versículo, né? Geralmente a gente no final das cartas de Paulo, a gente faz um apanhado para trás, faz uma retrospectiva, faz uma aula especial também. Então, até isso aí, para a gente poder realmente explorar o máximo do que Paulo tem oferecido para a gente, que a doutrina espírita também tem nos colocado para poder interpretar isso aí. Tá? Para que no nosso limite, né, não somos espíritos especiais, não somos nenhum evangelho à flor assim, mas a gente tem tirado bastante espírito da letra aqui. Um exercício bem bom que a gente tem feito aí. Ok? Vamos fazer a nossa oração final então, gente. Ok? Então vamos lá. Agradecendo mais uma vez a Deus, o Senhor do amor, da misericórdia, de toda a justiça. Agradecemos ao Senhor de Nazaré, ao carpinteiro de nossas almas, que aqui estamos nesta existência, sobre a luz dos holofotes da doutrina espírita. Consagramos aqui, nos nossos estudos, o Antigo, o Novo Testamento, as cartas de Paulo e o Evangelho, de acordo com o Espiritismo nos dá. Agradecemos a essa equipe de espíritos amigos que tem nos assistido todas as quartas-feiras, passado pelo nosso lar, fluidificando nossa água, fluidificando nosso ambiente, e cada vez mais nos colocamos no patamar de sermos mais responsáveis com o bem, com o amor, com a mensagem ao qual nós estamos professando. Igualmente, Senhor, colocando o nosso estudo de hoje, tiramos o véu para olharmos aquilo que realmente os olhos do coração têm que olhar e fazemos as mudanças necessárias nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Ilumine, Senhor, todos os grupos de estudo da nossa FEAC, todas as religiões que estão preocupadas com o homem de bem. Agradecemos muito, Senhor, e nos colocamos à disposição para, na madrugada, reunirmos novamente para o trabalho e para o estudo. Agradecemos mais uma vez e que assim seja. Assim seja. Assim seja.